Tarde. Não acredito que os caras deixaram eu subir aqui hoje, gente. Espetacular isso. É uma alegria muito grande estar aqui em cima hoje. Vocês não fazem ideia disso. Qual é a ideia aqui, gente? É bem curto, são 20 minutos. Não me deixaram falar mais que isso também. Mas a ideia é a gente fazer uma jornada por dentro do livro, dos Zabbix Performance Tuning. E a provocação que eu faço aqui para nós é a seguinte. A gente vem falando de Zabbix esses dois dias, essas 3 noites. E a gente falou de Zabbix aplicado à energia, distribuição de energia. A gente falou aplicado a rodovias, a gente falou aplicado à saúde, telefonia. A gente falou ao sistema bancário, a transformação do fluxo financeiro. A gente falou dos Zabbix aplicado a uma série de coisas. Interessante, a gente está com essa ferramenta dentro de coisas muito importantes para nós. E crescendo. E crescendo, não tenho dúvida, crescendo, o evento está crescendo. Né? A gente já está sem espaço físico aqui para o evento. Então, sem dúvida, nós temos mais pessoas interessadas. Os grupos crescem cada vez mais, as comunidades crescem cada vez mais, e o Zabbix ele se insere cada vez mais nas nossas vidas. E nós estamos aqui, falando sobre isso, debatendo sobre isso. E como é que a gente sustenta isso tudo de verdade? Né? Quando esses Zabbix começar a crescer, quando esses Zabbix forem integrados com uma série de coisas, com case, com gestão de incidentes, quando ele for integrado, quando ele tiver as APIs, quando tiver usuários, quando tiver os relatórios, esse cara vai sustentar esse crescimento que vocês estão planejando? Como é que isso funciona? Qual é o segredo de um bom desempenho dentro dessa ferramenta? Então a ideia é a gente assumir aqui um personagem que vai fazer uma jornada conosco por dentro do livro. Então a gente vai falar, né, dos capítulos do livro aqui, do que a gente trouxe quando esse livro foi lançado, de provocação, para que cada um que trabalha com os Zabbix dentro de casa, vocês que vão voltar para casa, e que vão começar a atuar com ele nas suas empresas, vão começar a levar esse monte de ideia que vocês sacaram aqui, aquele monte de coisa legal, vocês vão botar para rodar em cima do ambiente de vocês, e provavelmente o desempenho seja algo que vocês vão passar a se preocupar um pouco mais. A gente tem, o pessoal falou de 30 mil hosts monitorados, o pessoal fala de 5 mil VPS, fala de 25 mil VPS. Como é que a gente sustenta isso tudo? Como é que a gente vai... A onda do IoT, né, Internet das Coisas, cada vez mais coisas conectadas, tem que ser monitorado esses caras todos? Tem. E como é que a gente sustenta isso tudo? Então a ideia é a gente fazer uma jornada aqui, né, com todos esses personagens que estão aqui dentro hoje, todas as pessoas que estão aqui dentro do salão de eventos, buscando informação sobre isso, tá? Mas já que os caras deixaram eu subir aqui hoje, aqui em cima, aqui no palco, eu queria fazer algo que eu não posso perder a oportunidade de fazer. Eu queria tirar uma selfie com vocês, se vocês não se importarem. A gente pode tirar uma selfie? Pode ser? Essa eu vou guardar para mim. O nosso fotógrafo aqui vai me perdoar, mas eu vou ter que guardar a minha aqui. Aí, todo mundo? Alguém está de fora? Ah... 1, 2, 3 e Zabbix? Guardei a minha. Legal, gente, passou. Então a gente avança um pouco aqui no nosso personagem. A gente vai caracterizar aqui um pouco. E esse cara tem alguns desafios que vão chegar para ele. Então a nossa jornada aqui, ela começa com um cara que ele chega um dia no escritório de manhã e ele tem um desafio lançado. E deve ter acontecido com a maioria ou com alguns de vocês aqui, né? A gente teve um problema com o sistema durante a madrugada, durante o final de semana. E aí está lá o chefe, está o diretor da empresa, está o dono da empresa, está o dono do produto, seja lá quem for, bem feliz, né? Uma felicidade imensa, porque deixou de fazer negócio, deixou de ganhar grana, deixou de atender clientes. E disse o seguinte: cara, precisa dar um jeito de, né, garantir que esse problema não aconteça mais. E aí como é que esse cara faz isso? Como é que começa a jornada desse cara? Para alguns de vocês, talvez a jornada esteja iniciando aqui. Para alguns de nós, a jornada começou alguns anos atrás. Para o Knorr foi em 78 a jornada dele, ele contou aqui, né? Ele começou lá atrás.
Perguntou quem usou os Zabbix 1.4, 1.6, a pergunta desce um pouco mais, quem usou 1.1, quem usou a 0.9, quem criou a ferramenta e por que criou a ferramenta. Então esse aqui é um caso que ele se replica para todos nós, ou para grande parte dos que estão aqui dentro, né? A gente tem que resolver um problema. E esse cara começa escolhendo a ferramenta. Que ferramenta ele vai escolher? Eu vou para uma ferramenta comercial, eu vou para uma mais conhecida que existe no mercado. Como é que eu escolho essa ferramenta? E muitas vezes, e eu estou falando para o nosso grupo que está aqui, a gente vai cair nos Zabbix. A maioria das vezes a gente vai cair dentro desse cara. E por que cair dentro desse cara? Muitos já falaram aqui, né? A comunidade é extremamente ativa, nós temos muito material, a gente tem fóruns, a gente tem muita coisa aqui dentro. Aí o cara escolhe Zabbix. Aí ele começa a usar os Zabbix. Então ele instala naquela máquina velha, que está num canto, que ninguém quer, aquele hardware que é para descarte. Ele disse, não, deixa eu ficar com esse hardware aqui, eu vou tentar, ou pega uma máquina virtual, né, no ambiente de homologação, e começa a brincar com os seus Zabbix dentro do ambiente. Primeiro passo em falso que o cara realiza aqui é o seguinte, aquele ambiente que ele usou para testar, para brincar com os Zabbix, vira ambiente de produção. E aí os problemas vão começar, né? Então ele colocou aquilo em produção, porque ele tinha que resolver um problema. Ele testou, ele brincou, funcionou, e ele colocou em produção. E ele colocando isso em produção, ele começa a ter alguns problemas, porque a máquina não estava dimensionada para aquilo. Ela não tinha memória suficiente, ela não tinha CPU suficiente, tampouco I/O suficiente. Quantos VPS eu vou receber nesse ambiente? Não sei. Não foi dimensionado. E aí nós temos que entender um pouco mais. Aqui a jornada ela começa de compreensão. O que é esse Zabbix? Como ele funciona? Quando a gente vai falar de desempenho de Zabbix, na prática, tudo tem relação com o controle de fluxo. Basicamente é isso. Controle de fluxo. Qual é o botãozinho que eu giro até qual ponto? E quando eu girar aquele botãozinho, qual é o outro gargalo que eu vou gerar? Então, quando a gente está falando de desempenho com os Zabbix, tudo tem relação com controle de fluxo. Essa é uma informação importante. Isso cai na prova de vocês um dia, tá? Controle de fluxo. Se eu não conhecer qual é o fluxo que eu tenho dentro desses componentes, eu certamente vou ter problemas. Eu não vou saber onde é que está o gargalo. Então, eu preciso controlar o fluxo. Então, simplificando aqui um pouco, nós temos 4 grandes componentes dentro dos Zabbix. Nós temos o Zabbix Server, e todo mundo sabe o que é e o que faz. A gente tem o banco de dados, que tem alguns sabores, né? O pessoal falou que tem DBA super especializados, aí vai ser Oracle, vai ser MySQL, vai ser Postgres, o que vai ser. Aí cada um vai escolher o seu, né? O seu sabor e aquilo que se sente mais confortável dentro de casa. Mas ele é um componente muito importante dessa estrutura, dessa plataforma, que é o Zabbix, como monitoramento. Nós temos o front-end, né, que é um web server, e que tem PHP por trás, e aí tem os seus segredos em cima disso, qual web server escolher, como eu configuro esse tal de PHP, quanto de memória o PHP vai, se eu vou estressar com o relatório, como é que isso vai funcionar. E depois a gente tem o Zabbix Proxy, que é um componente extremamente importante quando a gente fala de desempenho dos Zabbix. Ele não nasceu para isso, ele não foi criado para isso, mas hoje ele é um componente extremamente importante para os temas de desempenho dos Zabbix. A gente vai entender um pouquinho mais porquê, à medida que a nossa jornada aqui avança. O que acontece quando a gente está dentro do ambiente dos Zabbix? Alguém falou aqui que o Open Source ainda é patinho feio. Algumas vezes é. Algumas empresas enxergam o Open Source como patinho feio, sim. Mas já está profissionalizado há muito tempo, né? Então, esse é o primeiro desafio a quebrar. Quando eu quero colocar ele em produção, eu tenho que convencer, muitas vezes, minha diretoria, tenho que convencer o meu chefe que a ferramenta ela tem sustentação, né? Ela pode ser sustentada por profissionais capacitados, treinados, por parceiros desse desenvolvedor que está lá na distante Letônia, mas está suportado por seus parceiros locais, né? E é uma ferramenta utilizada mundialmente. Mas quando a gente começa a trabalhar com essa ferramenta, a gente começa a ter mais responsabilidade e visibilidade também dentro do nosso negócio. Antes a gente era aquela área que apagava incêndios, bombeiros, e daqui a pouco a gente passa a ser aquele cara que antecipa os incêndios, ou que tem a capacidade de mostrar a dimensão desse incêndio. E aí a gente começa a ter um olhar para nós, uma lupa começa a crescer dentro daquele cara que trouxe os Zabbix para dentro da empresa. E é assim que essa coisa funciona.
E a gente tem que pensar em algumas coisas aqui, né? O primeiro ponto aqui dentro, à medida que o Zabbix vai evoluindo nos ambientes, a gente tem que perceber que tem algumas coisas que a gente não deve fazer. Um deles é iniciar sem um planejamento e sem uma capacitação adequada. E essa capacitação tem N formas de acontecer, não necessariamente um treinamento oficial. Quando a gente fala em treinamento, como eu me capacito para isso, como é que eu busco a informação. Pode ser vídeos no YouTube, que tem inúmeros, que nos ajudam a perceber isso. Pode ser uma capacitação, sim, né, uma certificação oficial, mas tem N maneiras de buscar esse treinamento. A questão é buscar esse conhecimento que alguém já teve, alguém já distribuiu e está lá. O sem planejamento, gente, é aquilo. Que tamanho é você? Conhecendo esses 4 componentes, da Zabbix Proxy, Zabbix Server, o front-end e o banco, o que eu tenho que ter para cada um deles? Qual é o papel de cada um deles no ambiente? Então eu preciso planejar esse ambiente que vai crescer. Eu vou crescer tudo numa máquina só? Eu vou crescer isso em máquinas separadas? Então não iniciar sem planejamento e treinamento. Outro ponto, uso de template default. Alguém já falou aqui, né? O Knost falou. Aqui, de novo, tem um erro muito grande. Isso é para que a gente possa conhecer a ferramenta. Os templates não são adequados para uso em produção. Quem baixou o Zabbix, está feliz com ele, está utilizando ele em casa e está usando os templates default, está fadado a ter um problema ali na frente, de desempenho. Então, não usem template default. Criem os seus próprios templates. Adequem seus próprios templates. Usem as macros. Usem regras diferentes de triggers, por exemplo, dentro dos templates. Mas não usem seus templates default que vêm com a instalação do Zabbix, porque isso é uma falha numa implantação. E outro, muitas vezes a gente baixa a base de dados, vai utilizar lá o MariaDB, o MySQL, o Percona, qualquer banco de dados que vai utilizar, e baixa ele default, com as opções padrões do banco de dados, que funciona para a maioria dos ambientes, mas não vai funcionar para os Zabbix de vocês, gente. Vocês têm que saber se o Zabbix ele funciona, ele faz mais leitura ou ele faz mais escrita? Como é que ele funciona? É mais update, é mais delete? Como é que ele faz mais na base? Então, de novo, conhecer os componentes é muito importante, tá? Então, aqui tem dois pontos muito importantes. Usar o template default e as configurações padrões do banco de dados. Aqui, vocês estão assinando a carta de ganhar problema lá na frente. Aí a gente passa para uma segunda fase, que é o seguinte. Esse nosso cara, ele passa da visibilidade e ele começa a salvar a empresa de perder grana, ele começa a salvar a empresa de perder reputação, e aí as visibilidades começam a aumentar, como eu falei para vocês, e aí chega a hora do quase heróis, né? A gente é quase heróis, né? O Zabbix e eu, nós somos quase heróis. Por que isso? Porque essa visibilidade começa a crescer dentro das empresas, e por experiência, a gente trabalha com esse cara há muitos anos, e aquilo começou numa área restrita, numa área pequena, né? Para o cara de TI, ou para o cara do data center, o cara de infraestrutura resolver os problemas dele, já está tocando no negócio. Eu já estou olhando para o faturamento da empresa, eu já estou olhando para a disponibilidade, né, dos meus PDVs, o pessoal comentou aqui dos ATMs, né? Então eu já estou tocando no negócio da empresa, não é mais só infraestrutura. E eu começo a ganhar mais visibilidade. Agora olha só, quanto mais dados eu coleto dos ambientes, mais usuários eu tenho querendo olhar aqueles dados, porque eu não coleto os dados só para mim, né? Esses dados alguém tem que visualizar. E eu vou entregar mais informação para os usuários. E eu entregando mais informação para os usuários, eu vou ter mais carga. Carga onde? No Zabbix Server? Não, eu vou ter carga no front-end. Que carga é essa? O que os usuários utilizam? Eu tenho mais relatórios? Eu tenho mais verificação de triggers? Eu tenho o NOC com aquelas telas bem legais, aquele monte de tela atualizando todo o tempo? O que eu tenho? Então eu tenho que conhecer o meu ambiente. Mas o que é importante é isso. Quanto mais carga eu tiver, eu tenho que entender de onde essa carga vem. Outro ponto é como é que é o crescimento natural disso, né? O Zabbix começa a crescer naturalmente nos ambientes onde ele está instalado, porque ele começa a ser aquele olho que tudo vê, né? Então a gente quer que ele enxergue cada vez mais coisas por nós. E o que acontece nesse caso? Como é que eu acesso esses dados? Como é que esses dados chegam na gente? Como é que eu vou catar? Eu vou ter um script, eu vou usar user parameter, o que eu vou usar? Eu vou usar o external check, eu vou usar pré-processing, é uma consulta em base de dados, então eu tenho que entender que o crescimento natural dessa ferramenta, ela vai exigir que a gente entenda quais são as formas de acessar os dados e qual é a melhor forma de acessar os dados, porque tem formas e formas. Tem maneira fácil, e que eu não tenho cuidado com o desempenho, e tem a maneira um pouco mais difícil, que vai me poupar um monte de trabalho lá na frente. Então eu tenho que entender que informação é essa que eu vou receber quando eu estou buscando a informação.
Outro ponto que a gente já comentou aqui é a questão de cada vez mais equipamentos conectados, cada vez mais coisas conectadas. Acho que o Leonardo comentou aqui disso, né? A gente tem indústrias, nós temos segmentos da nossa economia que ainda não estão conectados. Estão usando equipamentos com 20, 30 anos de hardware antigos, que não tem um mínimo de conectividade. Mas isso está mudando, precisa mudar. Porque a gente não quer mandar um cara em campo para resolver o problema, a gente quer que o equipamento possa se restabelecer de alguma forma. E como é que isso acontece? Esse equipamento tem que estar conectado. E se está conectado, ele tem que ser monitorado? Muito provavelmente que sim. Se eu vou precisar dele, ele tem que estar monitorado. E aí? Então é mais gente sendo monitorada. E nesse ponto, todo mundo na empresa já conhece os ABICs. Nesse ponto, todo mundo já está por dentro, já passa no corredor, já vai almoçar com vocês, já pergunta se pode monitorar aquele meu sistema que está dando problema, já pergunta se pode monitorar o Cefaz, já procura se pode monitorar a previsão do tempo, e aí começa. E aí como é que fica isso, né? Bem, um ponto importante. O primeiro componente aqui que a gente tem que ter cuidado, à medida que isso vai crescendo, é o próprio Zabbix Server. O pessoal comentou aqui também, tipos de item e o desempenho. Como é que isso funciona? Existem itens, tipos de coleta de itens, que eles favorecem ou desfavorecem o desempenho. Item do tipo ativo, ele é um cara que tem que ser utilizado e utilizado muito. Os itens ativos, como eu costumo dizer, são a opção esquecida. O que significa isso? É algo que nasceu lá na versão 1.1, em 2005. O que é o item ativo? O item ativo, o agente dos ABICs é quem envia a informação para o server. E o server não tem necessidade de controlar a fila, não tem necessidade de controlar os tempos de coleta. Isso facilita muito o tema de desempenho. Faz com que a gente divida aquela tarefa toda de controle do próprio Zabbix Server entre todos os agentes que eu tenho instalados. Seja quantos forem. 5.000, 10.000, 20.000 ou 200. Outro ponto, as triggers. Isso importa e importa muito. Existem funções de trigger que exigem muito mais dos ABICs e funções de trigger que exigem muito menos dos ABICs. Nós temos que entender que trigger eu estou utilizando. Então, eu posso ter saído cheio de ideias daqui, chegar na minha empresa e criar a trigger mais rebuscada possível. Mas eu preciso dela de verdade? Eu preciso de verdade daquela trigger cheia de cálculo, que vai fazer o comparativo dos dados dos últimos 3 meses para saber se estou dentro do padrão ou não? Isso tem custo. Pode ser feito? Pode, mas tem custo. Outro tema importante dentro do Zabbix Server, tempo de retenção do Trends e do History. Tem dados que eu não preciso guardar por todo o tempo que eu estou guardando. Se cada um que está aqui dentro for olhar para o seu Zabbix Server, vai perceber isso. Tem dados lá que não me interessam tanto tempo quanto eu estou armazenando eles. Me interessam muito menos. Mas eles estão lá, estão pesando na base de dados. Eles estão lá e estão fazendo mais carga quando alguém está sacando um relatório qualquer. Então é bem importante entender se aquele dado que eu estou armazenando por tanto tempo, eu preciso de verdade armazenar ele. Elencar o tempo de retenção e trends. Outra pergunta aqui, o Housekeeper ele ainda é um problema? Vai depender do tamanho da base de dados. Housekeeper, em muitas conversas, em muitas mesas, ele é o vilão. Em outras, ele não é. A gente tem que entender de verdade onde que ele começa a atrapalhar e onde que ele é uma ajuda. Outro tema importante para ter atenção quando a gente está falando de Zabbix Server, caches e buffers. Os Zabbix Servers têm muito cache, tem muito buffer que a gente não aproveita, a gente não utiliza. A gente pode segurar muita carga que vai para a base de dados dentro dos caches dos buffers dos Zabbix. Isso aqui é algo que o pessoal não explora muito e a sugestão é que busquem informação, que estudem um pouco sobre isso, porque aqui você segura muita coisa. Não dá carga na base e segura na área de memória dos Zabbix. A gente falou dos templates, então são de fato vilões, templates padrões, templates default dos Zabbix são vilões sim para a questão de desempenho, então não utilizem isso, não façam com que os templates default dos Zabbix sejam utilizados em ambiente de produção. Criem os seus a partir dos templates default. Outro ponto importante que muito pouca gente passa o olho e põe atenção são os DB Syncers. Para quem não sabe, os DB Syncers são os processos que sacam os dados de memória dos caches e dos buffers e guardam os dados dentro do banco. Então é o processo que saca a informação de memória e grava no banco de dados. O que acontece aqui? Padrão, o default dos Zabbix são 4 DB Syncers. Se eu tenho uma carga muito grande,
a minha base de dados vai passear, o meu hardware vai passear, o Zabbix Server vai passear, mas eu estou com um gargalo na aplicação. Pura e simples configuração. Então, se eu aumentar a quantidade de DB Syncers, aquele gargalo todo que eu achava que tinha, aquele hardware todo que eu queria comprar, aquele hardware todo que eu achava que precisava, eu não preciso mais. Então, é importante também entender como é que funciona e para que serve o DB Syncers. Alguns pontos de ajuste aqui, dentro do MySQL. Aí a pergunta aqui é por que MySQL? O MySQL hoje, e isso tem sofrido algumas mudanças, é a base de dados que nos dá mais acesso de leitura, mais velocidade de leitura para o dado que está dentro do Zabbix. Ainda é. E a própria Zabbixia, isso pode ter mudado nos últimos meses, ela desenvolve em cima de MySQL. Então as queries, elas nascem dentro do MySQL e depois são portadas para outras aplicações. Então ali eu tenho o ambiente nativo. Outro ponto é, o MySQL ainda é a base de dados mais utilizada com o Zabbix. Se a gente for para fóruns procurar problema de desempenho com o Zabbix, vocês vão encontrar muita coisa envolvendo o MySQL, porque ainda é a base de dados mais utilizada. Acho que a gente fez uma pesquisa em 16 e 17, onde tinha 75% das bases de dados utilizadas com o Zabbix, em grupos de usuários, eram com o MySQL. Então, é onde eu vou conseguir mais informações sobre isso e apoio. Aqui alguns parâmetros de configuração dentro do MySQL. Aqui, de novo, não é uma regra, são dicas, a gente tem que fazer tentativa e erro aqui, entender o que disso me ajuda, o que disso pode me atrapalhar. Também depende do hardware que a gente está tendo lá dentro. Isso aqui não é uma regra que vai valer para todo mundo, eles são linhas gerais, podem ajudar, mas eles também podem atrapalhar. Então não é pegar isso que está aqui e grudar dentro da configuração do MySQL de vocês, que não vai sair funcionando, mas tem que testar. Buffer pool size, buffer pool instâncias. De novo, aqui nós temos que testar, entender o que daquilo encaixa no ambiente de vocês. Mas aqui tem muita coisa que pode ajudar sim. Outro ponto, bom, esse aqui é o último ponto do MySQL, a gente definir como é que é o cache. Para quem não sabe, o Zabbix ele faz muitas queries pequenas e usando o timestamp como referência. Então o cache me ajuda pouco, porque eu consigo colocar pouca, de front-end falando, eu consigo colocar pouca coisa dentro de cache. Então se eu reduzir bastante a quantidade de cache, levar essa memória para outro lugar, para ajudar a empurrar outras funções do banco, melhor. Mas de novo, lembra que a gente falou, é controle de fluxo. Eu tenho que entender como funciona o fluxo da ferramenta, para então eu conseguir ajustar todos esses componentes, esses 4 componentes que eu tenho aqui. Outro tema no front-end é muito importante também, os usuários. Os usuários sempre estragam alguma coisa, é assim que funciona. Qualquer usuário vai estragar alguma coisa que não foi planejada. Um tema interessante aqui é o usuário que colocou lá o seu front-end fazendo refresh a cada 5 segundos. Já deve ter acontecido com muitos de vocês aqui. E aí aquela tela fica atualizando a cada 5 segundos sem necessidade nenhuma. Outro ponto é a quantidade de consultas, de linhas que o usuário quer receber a partir da consulta dele. O cara põe a 5 segundos e quer receber 1000 linhas, 10.000 linhas. Aí imagina como é que o front-end vai funcionar. A carga dele vai ser muito grande. Então tem que cuidar muito as configurações do perfil de usuário. Esse aqui é um perfil que o administrador do Zabbix não manda, vocês sabem disso. O próprio usuário pode ir lá e alterar o seu, o que vai gerar um problema se ele não for informado sobre isso. Algumas empresas, alguns clientes, alguns de vocês, certamente já pensaram em ter aquele script que coloca as configurações de usuários todas num padrão. Então roda a cada 2 horas, uma vez por hora, e coloca essa informação toda no mesmo padrão para o usuário não ter problema, ou não gerar problema. Outro ponto importante é sobre os web servers. Acho que quem usa Zabbix, aí na maioria das vezes, tem o Apache como referência, Usa o Apache como o principal web server do Zabbix. A questão aqui é se tem que ser o Apache ou não. O Apache ele tem as suas coisas boas e tem as suas coisas que não são tão boas. Então ele tem uma forma de trabalhar com as suas threads, os seus processos. Mas esse gráfico aqui ele não mostra o seguinte, o Nginx vem crescendo e crescendo e muito. E é um front-end, um web server muito mais performático para o Zabbix. Então a gente também pode fazer a escolha de troca do Apache pelo MySQL. O Apache ele utiliza os recursos de forma diferente do que o Nginx, e com o Zabbix a gente pode usar algumas funcionalidades do próprio Nginx para melhorar a performance. Outro tema é os principais parâmetros de configuração. Falando do front-end, a sugestão aqui, para quem tem muitos usuários, botar alguma coisa de compactação ou de pré-compilação nos PHPs. O Zabbix é feito em PHP. Então, eu muitas vezes, vocês sabem disso, é uma linguagem de script, ela é executada a cada chamada. Então, se eu deixar ela pré-compilada, ou se ao menos eu compactar
o meu conteúdo, eu torno isso melhor. Eu levo menos dados do front-end para o usuário, né? Eu vou consumir menos banda, eu vou fazer menos força para entregar os dados. Então, a gente tem algumas alternativas, tá? No front-end, que é importante a gente pensar em colocar para dentro, tá? Quem está tendo problema de desempenho no front-end. Outro olhar que nós temos que passar sobre storage. Local ou compartilhado? O que eu uso? Poxa, qual é a vantagem de um para o outro? Eu sei que hoje a gente está falando muito de coisas compartilhadas, mas tem uma questão do monitoramento que é, se o storage, onde está o meu monitoramento compartilhado, meu storage compartilhado oscilar, meu monitoramento oscila junto? Sim ou não? Sim. A gente já passou por situações disso, né? Que a gente estava tendo falso positivo ou falso negativo, e a questão toda é onde estava o nosso monitoramento, ele estava degradado, e o storage era compartilhado. Então, na minha concepção, a gente tem que tentar utilizar um storage dedicado para o monitoramento, porque o monitoramento ainda vai ser impactado por oscilações, né? Depois de entender também como é que são as tabelas, né? Quais são as tabelas que eu tenho, né? E como é que elas vão crescer dentro do meu ambiente, né? Quanto tempo eu estou armazenando esses dados e como elas vão crescer. Outro tema também é como é que eu configuro esse storage. Eu faço mais escrita, eu faço mais leitura. O que eu tenho que ajustar nessa storage? Eu preciso mais força de escrita ou mais força de leitura? Aí vai depender de uma série de itens. Quantidade de VPS que eu vou ter, quanto que cada VPS vai gravar, depois a quantidade de usuários que eu tenho que ter também. Então eu tenho que entender como é que o meu ambiente de monitoramento está se comportando, como é que meus usuários estão dentro desse ambiente de monitoramento. Outro tema que sempre nos ocorre é, o meu ambiente é pequeno, médio ou grande? Né? Que tamanho é o meu ambiente para o monitoramento? Eu estou falando do ponto de vista de monitoramento. Aqui não é se a empresa é pequena, média ou grande. Não é se eu tenho muitos ou poucos servidores. Aqui é, o meu ambiente de monitoramento ele é pequeno, médio ou grande? E aí, de novo, é uma pergunta que a gente tem que buscar a resposta. Qual é a minha quantidade de usuários? Quantos eventos eu gero por dia? Quais são meus VPS? Quanto tempo de retenção eu vou ter? E aí o meu ambiente de monitoramento eu vou classificar como pequeno, médio ou grande. E aí definir um hardware específico, né? Uma configuração, uma distribuição específica para esse pequeno, médio ou grande. E a pergunta é essa, né? O que eu preciso para o meu ambiente? Aí a resposta é, aí tem uma variação. Depende do que vocês têm dentro de casa. Então não tem uma regra específica. Não existe uma regra específica para isso. E aí varia, né? Então aí vai depender do que vocês têm no ambiente de vocês. E o sistema operacional também tem algumas coisas que a gente tem que validar aqui. Por exemplo, distribuições de Linux. O que eu vou ter lá dentro? Então eu sei que o banco de dados ele precisa de mais I/O que o Zabbix Server e o front-end. Aqui também tem uma falha muito comum quando a gente chega em alguns projetos. O pessoal pega um hardware gigantesco para o Zabbix Server e um hardware igual para o banco de dados. Não faz sentido, né? O Zabbix Server ele precisa de muito menos força do que o próprio banco de dados. Quem faz força nessa estrutura toda é o banco de dados. O Zabbix Server ele gera demanda para o banco de dados. Então a gente tem que reforçar o hardware do banco de dados. O que é interessante também, qualquer distribuição precisa de ajuste. Eu também não posso, assim como eu não posso pegar o Zabbix Server com o conf padrão, como eu não posso pegar os templates padrão, como eu não posso pegar o MySQL com as suas configurações padrões, tampouco eu posso pegar o sistema operacional com as suas configurações padrões. Porque eu tenho uma maneira de tratar, desde a pilha TCP/IP, até como o banco de dados, como o sistema operacional trata o cache, trata o swap. Como é que ele trata o swap? Então é bem importante que a gente perceba isso. O ajuste no sistema operacional ele é muito importante. Os I/O schedulers, por exemplo, como é que eu trato o meu I/O? Quanto tempo eu descarrego o meu buffer para disco? Então eu tenho que também informar isso para o sistema operacional. Tá, Luciano, mas isso para o Zabbix Server, para o banco de dados ou para o front-end? Depende. Para cada um dos componentes a gente tem uma configuração específica para fazer. Tá? Então é bem importante a gente perceber que eu também preciso ajustar o sistema operacional. Aqui é uma coisa que pouca gente tenta ajustar. Outro tema é o seguinte, né? Depois de tudo feito, né, esses ajustes todos feitos que a gente falou aqui, esses cuidados todos tomados, eu ainda tenho dor. Né? E por que eu tenho essa dor? Mas uma coisa interessante é, eu consigo separar isso. Até agora eu estava falando de todos os componentes dentro de um hardware único. Né? Pô, mas eu também preciso separar. Eu falei que são componentes diferentes, né? Então eu também posso separar. Eu posso ter o Zabbix Server num hardware, eu posso ter o front-end no outro, eu posso ter o banco de dados no outro ainda. E aí a gente tem uma especificação específica de cada hardware, né? O que eu preciso para cada um dos hardwares. Então eu tenho que entender o que cada um
desse hardware vai fazer. Aqui é um tema interessante, né? É um fluxo. Lembra que a gente falou que tudo é controle de fluxo? Então, aqui é como as coisas funcionam dentro dos Zabbix, né? Nós temos uma porção de caches, a gente tem um banco de dados, a gente tem o front-end olhando o banco de dados. E como é que eu configuro esses caches todos para o ambiente funcionar? Então, é bem importante a gente perceber que eu preciso sim fazer ajuste fino. Eu tenho botõezinhos para ajustar e eu tenho que saber onde eu estou mexendo, senão eu posso gerar gargalo em outros pontos, tá? Um outro tema interessante é que o particionamento de tabelas, tá? Eu sou um ferrenho defensor do fato de que isso não tem que ser a primeira opção. Muitas vezes isso nasce como a primeira opção numa série de projetos. Eu defendo que não. Eu defendo que a gente tem que tentar tratar essa questão de desempenho sem tentar modificar a forma que a plataforma está acostumada a trabalhar. E aqui é um tema que dá para bater um papo legal numa roda de cerveja, porque é muito longo, né? Mas aqui existem controvérsias, tá? Tem defensores e tem detratores aí do fato. Um outro ponto que eu comentei é o Zabbix Proxy. Zabbix Proxy é um cara que ele ajuda muito na questão de desempenho. Ele não nasceu para isso, mas aqui tem uma frase que é interessante. O Zabbix Proxy transforma todas as coletas no agente ativo. Como assim, Luciano? Acontece que quem se reporta para o server é o proxy. Claro, se o proxy for do tipo ativo, né? Então eu posso ter os itens passivos ou ativos, mas o proxy se reportando para o server de forma ativa. Isso faz com que o server tenha que fazer muito menos força para receber e coletar os dados. Então, alguns projetos, aqui é uma sugestão, né, que vocês possam fazer. Nasceu um ambiente de Zabbix, coloca um proxyzinho do lado, mesmo que seja na mesma rede. Mesmo que seja na mesma máquina, inclusive, isso também pode ser feito. Para quê? Para que vocês possam gerenciar melhor o fluxo de dados. Lembra? Tudo tem relação com o fluxo de dados. Uma coisa interessante também, o proxy tem compressão de dados, tá? Então, botar o proxy na ponta também economiza o banda, tá? Eu consigo diminuir. Na versão que ganhou a compressão de dados do proxy, o pessoal da Zabbixia fala em 80% de economia de banda, ativando a compressão do proxy, tá? Então, checar qual é a versão que vocês têm de Zabbix e os proxy para ganhar esse 80% de uso de banda. O que é importante com o proxy? Você sabe que tem dois modos, ativo e passivo, né? Então aí depende de cada ambiente, se tem acesso à rede local, se não tem acesso, se os proxies estão no mesmo barramento ou se não estão, mas aqui de novo, estudar um pouquinho mais para buscar e entender como é que eu uso o proxy no meu ambiente. Dois temas aqui também muito importantes para quem está usando o proxy para melhorar o desempenho, tá? Para melhorar o desempenho. O config frequency e o data sender frequency. Por padrão, o Zabbix Proxy recebe o dado do host monitorado e ele manda para o Zabbix Server no próximo segundo. Então ele recebeu, ele manda no próximo segundo. Ele recebeu e ele manda no próximo segundo. Então significa que eu tenho um fluxo chegando no Zabbix Server muito parecido como se os hosts estivessem do lado do Zabbix Server, eu não tivesse o proxy. Então eu posso configurar o data sender frequency para dizer para o proxy, manda os dados para o Zabbix Server a cada 5 segundos. Retém um buffer contigo e manda esses dados a cada 5 segundos. Isso faz com que eu reduza bastante o load, a carga, né, o recebimento desse dado dentro do Zabbix Server. Eu vou receber numa única conexão TCP uma quantidade maior de dados. Aqui também tem que tomar um cuidado. Em algumas palestras que eu fiz, o pessoal disse, pô, Luciano, usei a tua dica lá, mas começou a gerar fila no proxy. Por quê? O Zabbix Proxy, ele manda 1000 valores por conexão. Então ele pega a fila dele e ele manda para o Zabbix Server 1000 valores por conexão. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho um Zabbix Server que está fazendo, um Zabbix Proxy que está fazendo 500 VPS, se eu botar isso a cada 2 segundos, significa que na próxima conexão o proxy manda esses 1000 valores para o server. E se eu botar a cada 5 segundos, o proxy vai ter 5000 valores para enviar. Ele vai ter muito mais valores para enviar. E eu vou acabar sempre enfileirando dentro do proxy. Então tem que tomar cuidado também. Quantos VPS o proxy de vocês faz? E aí fazer a alteração do data sender frequency. Mas tomar cuidado para não acabar engargalando no proxy, tá? De novo, lembra, né? Se eu apertar um botãozinho, eu posso gerar problema depois na frente. E o hardware para o proxy? Aqui tem alguns temas interessantes, né? O hardware para o proxy, ele é muito pequeno, a gente sabe disso, mas tem que tomar cuidado com algumas coisas. O Alexei falou aqui, vai ter pré-processamento. Então eu vou começar a processar mais coisas no proxy do que eu processo hoje, e talvez eu tenha que exigir mais hardware. Um outro tema é a monitoração da saúde dos Zabbix, né? Então a gente sabe que tem filas para ser monitorada, a gente sabe que tem itens internos no server e no proxy, a gente pode monitorar banco de dados, as queries lentas que a gente está tendo. Então, de novo, a pergunta é, esse componente, o banco de dados, ele faz mais select ou insert?
né? A gente pode imaginar que ele faça mais escrita, mas ele não faz. Ele faz muito mais leitura. Então, eu tenho que otimizar o meu banco de dados para leitura, para select e não para escrita. Bem, e aí finalizando, gente, os próximos desafios, isso começa a chegar para a gente, dentro das nossas empresas. Quem são os patrocinadores dos Zabbix? Quem é que ajuda a gente a desenvolver? Quais são as áreas que podem ajudar a crescer mais a ferramenta lá dentro? Quais são as demandas da área de negócio, né? O que eu tenho que monitorar para gerar valor do monitoramento dentro do ambiente? Outro, desenvolvimento de dashboards. A informação pura e simples em tabela, ela acaba tendo pouco valor. Criar uma forma visual disso ajuda muito a levar a ferramenta mais longe. E depois, a dúvida, quantos relatórios? Como é que eu entrego a informação para quem precisa ler ela? Para eu não ter que chamar o cara para dentro da interface, para esse cara ficar catando a informação dentro dela. Para quem conhece os Zabbix, existem várias maneiras de encontrar o mesmo dado, de fazer a mesma coisa. Então, tem vários caminhos lá dentro. E quem não conhece a ferramenta vai acabar se perdendo. Então, como é que eu entrego isso lá para os caras? Integração com outras ferramentas. E aí eu finalizo aqui a minha fala com essa provocação aqui, né? Acho que dentro do ambiente de vocês, eu costumo dizer para o alto e avante até onde haja horizonte, né? Então, assim, é explorar os Zabbix dentro do ambiente de vocês cada vez mais, né? Jogar ele cada vez mais para dentro das áreas onde vocês estão inseridos, mas com muito cuidado quanto ao desempenho. Ele pode ser um desserviço dentro da empresa de vocês também, se você não tiver uma atenção bastante clara a isso, tá? Como é que eu configuro cada um dos ambientes? E eu termino aqui um pouquinho atrasado. Senhores, aberto para perguntas, 2 perguntas. Luciano, quando você fala para não usar template default, você está generalizando isso, tipo template OS Linux, por exemplo? Estou generalizando. Não usa. Nenhum? Nenhum. Jamais. Nem em sonho. É porque, em alguns casos, pode estar reinventando a roda, não? Mas acho que o pessoal comentou aqui que é o seguinte, o template default, ele vai ter as funções que a gente precisa para conhecer os Zabbix em si, mas ele não usa toda a força que a ferramenta tem. Ele não tem macro configurado, ele pode não estar com a melhor função estabelecida lá dentro, o tempo de retenção pode ter errado. Então, não usar o template default não é assim... Ele significa que eles estão lá para nos ajudar a conhecer a ferramenta, é para teste, é para validação dela, né? É para um POC, é para um demo, para conhecer a ferramenta. Pegar o template default e jogar no ambiente de produção, ele vai acabar sendo um tiro no pé em algum momento. Então, assim, generalizando mesmo, não usa template default, cria o teu próprio. Ou, claro, cria a partir do próprio template default, né? Mas não usa ele como ele está, porque vai ser muito ruim mesmo. Opa, Luciano, boa noite, né? Parabéns pela palestra. Eu só fiquei na dúvida num ponto que você falou referente a subir o proxy até no mesmo servidor. Com qual função você subiria ou vocês costumam subir? No server, no front? Como que fica isso? O proxy no server, do ladinho do server geralmente. Por quê? Para te permitir um pouco mais de flexibilidade junto ao server. Por exemplo, se eu estou usando o SQLite como base de dados, eu consigo colocar o SQLite em memória no proxy. Então, aquele dado que está chegando, que está na mesma máquina do Zabbix Server, ele chega no proxy, eu coloco ele numa área em memória desse mesmo servidor e eu estou fazendo muito menos I/O. E depois eu faço o controle de fluxo no próprio server, com data sender frequency e tudo mais, para que o server receba aquele dado que já está em memória dele de uma forma muito mais suave. Então, coloca do lado do server. Claro. Aí a memória vai fazer total diferença. Mas é isso, a gente costuma pensar em usar o proxy em memória, se é um proxy grande, tá? A gente está falando de proxies com, vamos fazer 500, 1000, assim, vai fazer muitos VPS. Coloca a área em memória para tu não ter uma questão de I/O pegando ali. Perfeito. Senhores, isso. Muito obrigado pelas perguntas. Uma salva de palmas.